E aí, caritos mortais, tudo legal? Sou o Animático Verso e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou continuar dando as minhas impressões sobre o anime Summer Pockets. Dessa vez eu vou comentar os dois últimos episódios que lançaram, o 13 e o 14, que encerram a rota da terceira heroína, que é a Ao. E cara, eu estou sem palavras. É disparado a melhor rota, melhor casal e a melhor garota do anime, meu. Eu me emocionei muito com essa personagem maravilhosa. A pior parte da rota é que ela acabou. E aqui vocês vão entender tudo. Eu vou comentar os dois episódios e falar de algumas coisinhas que o anime deixou de fora. Então, sem mais demora, vamos ao vídeo. E bom, no episódio 12, fechamos o anime com Hairi disposto a ajudar Ao a encontrar as memórias da Ai. E o episódio acabou de uma forma bem duvidosa sobre o que ia acontecer com a Ai e também mostrou algumas falas entre ela e Ao em seu passado. E nesse episódio, alguns detalhes a mais sobre as borboletas foram revelados, além de revelar quais eram aquelas falas entre as duas irmãs, que propositalmente estavam sem som no episódio passado, só dando a entender que as duas tinham discutido. Aqui é revelado que a Ao não ficava sonolenta só por causa da missão dela nas montanhas e porque ela via a Ai, mas também porque ela ficava muito desgastada de tanto absorver muitas memórias perdidas das borboletas, que é um efeito que elas causam em quem mexe muito nelas. Tendo isso em mente, o Hairi também passou a tocar nas borboletas para tirar um pouco dos pesos nas costas da Ao, enquanto ela descansava. E ele também viu algumas memórias insatisfeitas. E uma coisa interessante aqui é que ele também vê as memórias da Tsumugi, pois é, mas não as da Tsumugi Mugyu, que ele se apaixonou na rota passada, mas sim aquela Tsumugi do diário, que tinha a teoria de que ela tinha sido capturada por espíritos. Lembram que na história dela, ela tinha se apaixonado e fugido com um faroleiro, mas ela foi parar em um lugar alternativo sozinha? Aqui nessa memória, explicou mais o motivo dele não ter voltado para ela. O motivo foi que ele foi para a guerra e acabou morrendo nessa guerra. E nas memórias, vemos muito arrependimento dele pedindo perdão para ela. E eu achei isso muito triste, hein? Confesso que fiquei com muita dó desse casal. Isso por si só me emocionou muito mais do que toda a rota da Tsumugi. Eu não sei se o motivo dele não ter voltado foi explicado na rota dela e o anime cortou ou não, mas a questão é que até isso descobrimos na rota da Ao. Eu até me surpreendi porque eu achei que não fosse explicar isso aqui, já que o anime deixou algumas coisas em abertos na Tsumugi. E não se deu ao trabalho de explicar tudo. E nossa cara, se tivessem jogado esse extra na rota dela, eu teria gostado muito mais, hein? Mas pelo menos isso foi explicado aqui. E eu fiquei até com dó da Tsumugi que o Hairi se apaixonou, porque ele nem lembra quem é ela por causa do slot temporal. E ela também desapareceu. Ele viu as memórias da amiga dela, mas não viu as dele com ela. Essa parte me pegou muito até. Além disso, o episódio também revelou a causa do acidente da Ai. Aí revelou que a mãe dela ensinou a Ai a fazer aqueles amuletos que as duas tinham, que era para proteger elas de espíritos malignos. A Ao também disse que sentia inveja da Ai, porque a Ai era melhor do que ela em tudo que elas faziam. Aí esses amuletos que as duas carregavam, elas trocaram entre elas. E a Ao já conseguia ver as borboletas mesmo quando era pequena. E os pais dela não acreditaram nela quando ela disse isso. E ela então saiu durante a noite para caçar uma borboleta para impressionar a família dela. Só que no meio da noite, a Ai a encontra. Isso não deixa ela contente porque ela queria fazer isso sozinha. Então ela acaba fugindo. E é aí que voltamos àquela primeira cena do episódio 12. E aqui podemos entender sobre o que as duas estavam falando naquele momento. E a Ao mostra seu desespero em querer salvar a sua irmã. E a Ao nessa parte mostrou um lado muito humano dela. É impossível não se identificar com ela e o desespero dela em querer salvar um ente querido. Principalmente porque ainda é alguém que ela brigou. E nem ao menos teve a chance de se desculpar. Imagina quando algo ruim acontece com alguém que a gente se importa.
E ainda mais em um momento que brigamos, mas não temos a chance de se desculpar. E ficamos cheios de culpas e arrependimentos. É exatamente assim que a O se sente. E o Hairi novamente diz que vai ajudar ela. E aqui rola o primeiro beijo do casal. E bom, tem gente que disse que achou esse beijo meio cru e sem muita paixão. E que o beijo dele com a Kamome ainda foi melhor. Por um lado, eu concordo. E por mais que a O seja até agora superior em tudo, seja em história, personalidade e relação com o protagonista, eu admito que achei o beijo dos dois meio cru, sabe? Quer dizer, o beijo é bom porque os dois têm muita química natural. Isso por si só compensa. Mas em comparação ao beijo dele com a Kamome, eu achei aquele beijo bem mais emocionante. Principalmente com a trilha sonora e o cenário. E também porque talvez tenha sido o primeiro beijo, né? E por ser o primeiro beijo, ele acaba sendo mais marcante. E disseram que na visual novel, esse momento do Hairi com a O é algo bem mais picante, tipo algo mais apaixonado e sensual. Mas o anime deixou ele mais simples. Não ficou ruim de jeito nenhum, mas eu esperava que fosse ser o melhor de todos, mas ficou só legal. Mas considerando a química forte dos dois, eu esperava sim que a cena seria mais forte e a melhor de todas. De forma alguma tira o brilho da rota, lógico, né? Mas é algo em específico que dava sim pra ter sido melhor. E continuando, eles vão embora de mãos dadas, enquanto o dia tá amanhecendo. E aqui pelas expressões dos dois, dá a entender de que rolou a primeira vez ao ar livre, sabe? Sim, você não entendeu errado, eles fizeram. E disseram que na visual novel rola sexo entre os dois, mas o anime deixou isso vago e em dúvida se rolou ou não. Mas aí a Shiroha se encontra com os dois e diz que está feliz pela O. Ô mulher, mal sabe tu que você é a próxima, hein? Aí a O é chamada para ir até a clínica onde a Ai está localizada. Aí foi dito que a Ai estava melhorando, então apenas a O e os pais dela puderam entrar. Mais à frente, o Hairi desmaia e começa a ter uma daquelas visões com a voz da Umi, e algumas outras memórias também. E quando ele acorda, ele novamente nota que a O está nas montanhas, e a situação fica mais desesperadora quando ele encontra a O desmaiada no chão, de tanto absorver muitas memórias. E uma dessas memórias, ela faz a voz de alguém que tá dizendo que está com saudades da mãe. Será que é a Umi? E quando o Hairi acorda a O, ela novamente mostra seu desespero em querer salvar a Ai, e diz que não há tempo, mas aí o Hairi insiste para que ela descanse, porque ele vai continuar o trabalho. E de repente, algumas borboletas apareceram em direção a eles, que são protegidos por uma delas. Borboleta essa que está carregando as memórias da Ai, e o Hairi descobre toda a história por trás do acidente dela, e como ela também se sentiu mal pela O, e que ela deveria ter acreditado quando a O falou das borboletas. E tenta ajudar ela, mas infelizmente foi impedida ao cair do penhasco. Penhasco esse que causou o acidente a ela. Ele então mostra essas memórias para O. Então eles levam essa borboleta até a Ai para tentar acordar ela. E assim o episódio termina. Por fim, o episódio 14 começa com a Ai acordando. E a O desajeitada já acorda dando A O desajeitada já acorda dando cabeçada na menina, meu. E essa parte é muito emocionante. Com a O dizendo que tem tanta coisa pra falar pra ela, as duas se abraçam, aí uma agradece a outra por tudo que elas fizeram. E a Ai disse que mesmo estando em coma, ela conseguia ouvir e sentir a O. Foi um momento bem emocionante, e ainda bem que deu certo, né? Porque a O lutou muito pra que isso acontecesse. Só que como nem tudo ali são flores, a consequência da Ai acordar é que a O acabou ficando em coma por alguns dias, por causa dos efeitos, e as duas caíram no sono. Então mais tarde, os amigos de infância deles, ao saberem da notícia, visitaram a Ai. E esses dois, como sempre, fazem a cena ser mais engraçada do que o normal. Os dois já foram todos se achando por ela se lembrar deles, mas ela já deu uma baldada de água fria, e disse que só lembra que eram meninos, e tanto faz... E tanto faz quem era quem. Ai, meu Deus. Aí eles ficaram horas no hospital esperando a O acordar. Só que ela não acordou. E enquanto a O não acordava,
rolou umas interações muito divertidas entre a Ai e o Hairi. E ela tem personalidade forte e é bem super protetora com a Ao. E ela até desconfia que ele esperava ver uma cena indecente quando abriu a porta e fica ressentida com ele. E o mais engraçado é que até mostra aquele flashback dele encontrando ele encontrando a Ao nua na primeira vez, sabe? Aí continuando, eles desconfiam que já era pra a Ao ter acordado, mas ela sabe que isso é efeito das borboletas. Aí novamente, rolou um outro momento hilário dos dois, com o Hairi dizendo pra Ao acordar para eles namorarem. Aí a outra diz que tem dificuldade em aceitar isso, e ainda pergunta se ele namoraria as duas, porque também gostaria de ser fiel a Ao. Aí ela diz que a Ao falava do Hairi enquanto ela dormia. Aí ele fica todo se achando, sabe? Aí ela vai e pergunta pra ele o que ela quis dizer com "tenho vergonha aqui fora, me sinto muito feliz". E o que ela quer fazer de novo? E ele, na maior cara de pau, diz que é um sonho ele diz que é um sonho bobo. Cara, eu adorei essa personagem. Ela também tem umas interações bem engraçadas com ele. Pena que ela só acordou nesse último episódio, né? Queria ver mais dela. Essas duas irmãs são demais, meu. Mas aí, ela pede pra Ai... Mas aí ela pede pra ele conversar com a Ao pra tentar convencer ela de que o mundo real é mais divertido do que o mundo dos sonhos. Aí ele também revela um pouco mais sobre a história dele com a natação. E ele explica o que fez ele se apaixonar por ela. Aí então, ele faz aquele serviço da Ao de ter que guiar as borboletas até aquela árvore. No outro dia, ele vai até a clínica e lá encontra a Ao, que finalmente acordou, e pede para ele carregar ela enquanto eles saíam. Aí a Ai pede isso como um favor, e enquanto a Ao ainda consegue ficar acordada. Aí as borboletas aparecem na clínica, e a Ao disse que por ela ter tido contato com muitas memórias, isso fragilizou ela, e ela está em risco de ficar em coma por tempo indefinido. Então ele aceita levar ela, e eles passam pelos lugares que a Ao frequentava, enquanto tentavam chegar na árvore Tachibana. Aí o Hairi diz que vai ter que ir embora no fim das férias de verão, e diz que vai arrumar um emprego, e vai visitar a Ao todo fim de semana, independente da estação, mesmo que ela esteja em coma. Foi um momento muito lindo entre os dois. Aí depois que eles chegam na Tachibana, as memórias saem de dentro da Ao, só que ela fica inconsciente, e quase perde as memórias dela. Porém o Hairi consegue recuperar elas, e nas memórias mostra os pensamentos íntimos dela durante o tempo que eles se conheceram. Aí mais à frente, ele diz que daqui a um ano ele irá recuperar a consciência da Ao, quando a árvore Tachibana florescer novamente. E a Ai diz que vai continuar a função da Ao para retribuir o favor, e pede para o Hairi continuar visitando a Ao. E ele diz que sempre vai voltar para ela, e que é o trabalho dele acordá-la. E mais à frente mostra uma passagem de tempo com ele trabalhando e retornando à ilha, visitando ela, e se reencontrando com os outros. E como de costume, em todo o fim de Rota de uma Heroína, vemos a Umi novamente, e ela vai até a árvore Tachibana, andando com uma borboleta, e diz pra não se preocupar, porque ele ainda vai encontrar você. Aí fica a questão, quem ele vai encontrar? Será que essa é a Shiroha? E ela termina dizendo que ainda está bem, mas quando ela diz esse ainda, dá a entender de que algo vai acontecer com ela lá na frente. Mas parece que só vamos descobrir quando todas as 4 rotas das heroínas serem fechadas. Acho que só vamos descobrir quando chegar às rotas Alka e Pocket. Aí no último episódio, no último segundo do episódio, mostra a Ao acordando e dizendo bom dia com um lindo sorriso, assim como na visual novel. Pois é, aqui fechamos mais uma rota, e na minha opinião essa rota foi disparado a melhor rota até agora, em termos de narrativa, adaptação, conexão entre personagens, heroína e revelações. E a pior parte dela, como eu disse no começo do vídeo, é que ela acaba. A Ao é disparado a personagem mais bem escrita do anime até agora. Acompanhar todo o esforço e dedicação dela para salvar quem ela ama, os sentimentos de culpa dela, sem falar que ela não é perfeita, ela é uma pessoa falha, assim como todos nós. Foi uma personagem muito profunda,
E acompanhar ela conseguindo realizar o desejo dela e ainda tendo um final feliz foi muito satisfatório. E na minha opinião, ela merecia uma continuação da história dela. Eu queria ver ela no pós-coma, vivendo feliz com Hairi e com a Ai. E é isso que me dá raiva na história, meu, porque quando os problemas são resolvidos e eles finalmente podem ser felizes, aí a história não mostra esse pós-final, e eles resetam a história. Meio injusto com a O, que lutou tanto. E a Ai também foi um grande acerto nessa rota. Eu não sei como ela não ganhou uma rota dedicada a ela também. A relação dela com Hairi também tem muita química, tá? É bem interessante. E a personagem tem muito potencial, e eu amei ela também. Mesmo ela não fazendo parte do grupo principal. Ela e a O são as minhas preferidas do anime até agora. Sem falar que essa rota explicou o mistério das borboletas. Coisa essa que gerava muita confusão nas duas primeiras rotas. Se eu tivesse jogado a Visual Novel, acho que o impacto seria ainda maior, já que o anime sempre vai cortar algumas coisas. Mas ainda assim, eu me emocionei muito com a jornada dessa personagem. Minha nota para essa rota é 9. E a O virou minha personagem favorita da Kei, e minha waifu máxima. Vou sentir muita falta dela no anime. E parece que agora só nos restou a rota da Shiroha, né? Para ser concluída. E já tá mais do que na hora dela revelar o que ela sabe. Afinal, ela foi a primeira garota que apareceu e a que mais fez aparições na história, mesmo de forma secundária. Mas a partir da semana que vem, ela vai ganhar foco, e provavelmente durante o resto do anime todo. Vamos ver se ela tem potencial, né, de ser uma ótima personagem e uma ótima heroína principal. Falam que a rota dela é curta e meio sem graça, e ofuscada pelas rotas verdadeiras. Mas vamos tirar nossas próprias conclusões, né? Embora eu não imagine a Shiroha e o Hairi se beijando tão facilmente assim, igual as outras garotas, porque sei lá, ela é bem fechadinha, né? É bem tímida, tipo, ai, não me toque, não me toque. Mas vamos ver o que dá. E é isso aí, caritos mortais. Aqui vou ficando e até a próxima.